os benefícios hoje das sementes. Vamos falar de todas. O que elas têm em comum? Primeiro, vocês já sentiram aí, né? Vocês já viram que eu estou super de bom humor. Vocês também já viram que elas auxiliam no diminuir as dores articulares, as dores das inflamações. Então, as sementes são altamente inflamatórias, anti-inflamatórias, desculpa, altamente anti-inflamatórias. Elas diminuem a inflamação. E aí, agora vem as causas porque diminui essa inflamação, que elas acabam tendo de forma em conjunto. Depois eu vou falar como usar cada uma. Por que elas são anti-inflamatórias? Elas limpam, elas literalmente limpam seus vasos sanguíneos. Elas literalmente funcionam como vassoura dentro do nosso organismo. E ao limpar e retirar essa gordura que está assim aí localizada, que está te prejudicando, está aumentando a sua pressão arterial, está aumentando o seu peso, está lhe proporcionando problemas cardiovasculares, tá lhe proporcionando problemas articulares. Ao ela limpar e retirar essa gordura, você já começa a perceber que é um alimento anti-inflamatório. Então, é um alimento que faz muito, muito bem para o nosso organismo. Limpou o nosso organismo, está varrendo. Outro benefício que as sementes têm em comum, elas são ricas em zinco, tá? E nosso organismo, ele sente muita falta de zinco. Você encontra zinco muito em vários alimentos, mas de forma especial muito nas sementes. Esses grãos aqui também. Então, você tem zinco, e a gente sabe que zinco e vitamina E estão relacionados na melhora e na prevenção de doenças, evitando, né? Prevenindo doenças neurológicas, como Parkinson e Alzheimer, ao mesmo tempo que vitamina E e vitamina A também auxiliados, o quê? Rejuvenescem o quê? A nossa pele. Nós temos o ácido ALA, tá? Alfa-linoleico, que é o que vai se transformar em ômega 3 no nosso organismo. Então, eu acredito assim, verdadeiramente, que ao invés de você ficar fazendo suplementação de ômega 3, se você colocar na sua alimentação uma quantidade significativa de chia e linhaça, você já tem o ômega 3 necessário. Se você tiver oportunidade e se for acessível, e se o ômega 3 for um ômega 3 bom, você pode fazer uma suplementação a mais em alguns momentos do ano, como eu gosto de fazer. Então, por exemplo, no momento eu estou fazendo suplementação de colágeno, então eu gosto de associar colágeno, vitamina D e às vezes ômega 3, tá? Então não é sempre. Se eu não tenho ômega 3 de qualidade, se ele é um alimento que está um pouco acima do preço que eu poderia estar investindo no momento, então eu uso de forma significativa linhaça e chia. Só que eu só consigo fazer uma suplementação de ômega 3 de forma natural se a semente for uma quantidade significativa. E como eu consigo colocar? Quando eu falo significativa, é bastante. Eu consigo fazer em forma desse pãozinho que eu mostrei para vocês, e eu consigo fazer em forma de bolo, e consigo fazer em forma também de polvilhar a comida, e consigo fazer em forma de shakes ou sucos. Imagina a combinação de todos. Você faz um pãozinho desse de manhã, toma um shake, se for o caso, ou polvilha a sua comida. Então, a partir do momento que você começa a fazer um aumento dessa quantidade do uso, forma correta de usar também, em quantidade no diariamente, você começa a sentir os benefícios. Você sabe que o ômega 6 nós encontramos nos alimentos, ele é um ácido inflamatório que nós precisamos. O ômega 6 é inflamatório, que nós precisamos. O nosso corpo ele tem que saber o que é inflamação e tem que saber se defender. Mas nós precisamos do ômega 3 para equilibrar isso. Não adianta só ter inflamatórios. Tanto que você encontra mais em laticínios, né? E não adianta ter só inflamatório, você tem que ter também anti-inflamatório. E aí você vai o quê? Conseguir dar um balanço correto e o seu organismo funcionar de forma correta. Então, a fibra, a chia, a linhaça, a quinoa, o gergelim, eles têm o poder de mexer no seu intestino e arrumar, são probióticos naturais, tá? Então, eles arrumam o seu intestino e isso é muito legal, eles regulam o seu intestino, tá? Eles dão vida para você, literalmente, porque a vida inicia, né, em todo o organismo, mas grande parte dos processos hormonais no nosso intestino. Então, vamos lá lembrar, tem zinco, tem vitamina E, tem ômega 3, aumenta a nossa imunidade, tá? Porque fortalece o nosso sistema imunológico. Logicamente, quando a gente come linhaça, quando a gente come chia, quando a gente come gergelim, quando a gente come quinoa, nós vamos ter uma quantidade de fibras. Já falamos dos probióticos, vamos falar. Há uma quantidade de fibras. Essas fibras auxiliam melhorando o nosso trânsito intestinal,
fazendo que esse processo funcione, né, nosso trânsito intestinal funcione muito melhor. Então a gente acaba conseguindo regular o nosso intestino. Tá, tem muita proteína, todas elas, todas essas sementes que eu estou falando hoje aqui para vocês, elas são ricas em proteínas. Então, a nossa massa muscular agradece, né? Se você tem uma alimentação rica em proteína, você não precisa ficar fazendo uso de whey protein, por exemplo. A semente, ela auxilia o nosso sistema imunológico. Quando as nossas células vão ficando doentes, né, existem mutações, vamos dizer, existem mutações no nosso organismo. E essa célula não se forma como deveria se formar. E essas mutações podem ocorrer o quê? Podem vir a se transformar o quê? No que nós conhecemos como câncer. E vários tipos. Significa que essa é a única probabilidade, essa é a única questão? Não, mas você pode perceber que toda vez que você vai estudar a sua prevenção de câncer ou tratamento em relação ao câncer, você vai perceber que está ligado à alimentação, tá bom? Uma boa alimentação, existe uma prevenção e até uma cura. Por quê? Porque modifica as informações que o seu organismo está tendo. E essas modificações auxiliam a proteger o seu corpo. Como que nós vamos usar? Chia, gergelim, linhaça e quinoa. Chia, a gente não precisa, você não precisa triturar. Não tem necessidade de triturar a chia, tá bom? A chia, ela forma um gel na água. E esse gel, ele já vai fazendo a absorção necessária, o seu organismo já vai fazendo a absorção necessária dessa semente, que o nosso corpo é muito cheio de água. Então já vai fazendo essa absorção e ele já vai conseguindo assimilar e degradar ali, no caso, a semente, tá? Para tirar os benefícios que estão nela. Então, chia não tem necessidade de você triturá-la. Se você usar uma colher de sopa por dia, você polvilhando em cima da sua comida, também não precisa deixar de molho. Agora vamos falar que você vai comer uma grande quantidade de chia. Você vai comer 3 colheres de chia. Chia é calórico, linhaça é calórico, quinoa é calórico, gergelim é calórico. Porém, o tipo de caloria e como ela reage no nosso corpo é muito, muito, muito diferente de uma caloria de um pão, de um bolo, de um doce. Não tem como você comparar, tá? Não tem como você comparar a caloria de um alimento que tem uma riqueza nutricional com a caloria do alimento que é uma caloria vazia. Então, você está comendo uma quantidade de chia interessante, você não vai começar 3 colheres de chia crua. Lógico que você vai ter problema ao deglutir aqui, engolir, tá bom? Então, você vai deixar essa chia de molho. Então, você vai deixar essa chia de molho. Se você deixar para um dia para o outro, com um pouquinho de aveia, você forma até um iogurte vegetal. Você coloca um pouquinho de aveia, umas 3 colheres de aveia, 1 colher de chia, 2 colheres de chia, um pouquinho de água, dá uma adoçada ali, pode colocar uma ameixa seca, deixa descansar umas 8 horas, vira, ó, um iogurte vegetal. Mas não necessariamente que a chia tem que ficar de molho, se você for polvilhar, não precisa. Quando eu utilizo para polvilhar, eu não coloco ela de molho. Outro lugar que antes eu colocava chia, agora, para mim, eu não utilizo. A não ser que eu vou trabalhar com uma pessoa que tem está com colesterol alto, tá? Triglicérides, aí eu coloco no shake. A chia, quando você coloca no shake, ela vai dar uma engrossada, uma condensada nesse shake, né? Uma sensação mais gelatinosa. Então, todas as outras colheres eu coloco de sopa, a chia eu coloco de chá. Então, eu sempre coloco uma quantidade menor de chia quando coloco a chia no shake, por causa dessa sensação gelatinosa que ela dá ali, dessa textura gelatinosa que ela traz. Então, não me agrada muito mas tem gente que adora, que prefere assim, então coloca a chia. Ela é ótima para limpar, para baixar o colesterol total. Então, gente, para aumentar o HDL, ótima, tá? Justamente por causa do ômega 3. Onde que eu gosto muito de utilizar a chia? Fazendo iogurtes, fazendo receitas. A chia tem uma liga muito legal, que quem não usa ovo pode usar a chia, porque ela dá essa liga, né? Apesar que a aveia também dá, mas então ela forma essa liga. Então você pode fazer bolachinhas com ela, pãozinho com ela, pode fazer tipo panquequinha com ela junto com a aveia. Linhaça. Linhaça tem que ser triturada. Linhaça dourada ou marrom, os nutrientes são praticamente os mesmos. Porém, a linhaça marrom, ela tem um cheiro mais forte e um sabor mais forte. E a linhaça dourada, um sabor mais suave. Então, eu uso a linhaça marrom em preparações para colocar, tipo, no feijão, e a linhaça dourada, mas no shake. A grande questão da linhaça é que você tem que triturá-la.
Ela funciona se eu não triturar? Funciona. Funciona como fibra. Ela faz seu intestino funcionar e você vai evacuar ela como você comeu, sabe? Você vai ver a linhacinha inteirinha lá nas suas fezes. Quando você tritura essa linhaça, os benefícios que estão dentro dela, que são os fitoestrogênios ali, que são algum, que é o que se transforma, por exemplo, em estrogênio, estrógeno aí para nós, que tem essa composição hormonal, que tá essa modulada hormonal de forma natural, tá bom? Você encontra nela triturada. A gordura, o ômega 3, você encontra nela triturada. Então, a linhaça, há necessidade de triturá-la para os benefícios. Preciso triturar e usar na mesma semana? Não. Não precisa triturar e funcionar, usar na mesma semana. Ah, mas não vai oxidar, gente? Semente não é fruta. Desde que esteja no ambiente fresco, desde que não pegue sol, esteja bem conservado, tá? Você vai usar aquilo todos os dias. Todos os dias. Então, por mais que não tenha 100% de eficácia, que tenha 60, 50, 70, 60, 50% de eficácia, ainda assim é muito eficaz para quem usa todo dia. Você muda, assim, todo o seu organismo, tá bom? Como que você conserva? Semente, se você comprou demais, eu não aconselho comprar demais, mas se você comprou demais, você conserva no freezer. Tipo nozes, castanhas, macadâmia, avelã, pode conservar no freezer. Não estraga, na realidade vai conservar. E fruta seca na geladeira, não no freezer, tá bom? Fica aí a dica. Quinoa. Quinoa é um alimento delicado em você falar. Porque a quinoa, a melhor maneira de consumi-la verdadeiramente é cozida. Verdadeiramente a melhor maneira de consumir a quinoa é cozida. Porém, eu às vezes uso para polvilhar alguns alimentos. Porque ainda assim, uma colher, você faz um polvilho, uma farinha de quinoa, tritura no liquidificador mesmo, ela fica bem fininha. A linhaça fica fina, o gergelim não tanto. A linhaça fica, o gergelim não tanto, 30, mas a quinoa, ela fica bem fininha. Ela só tem um gosto um pouquinho mais acentuado também. E eu uso, às vezes, jogo uma colher de sopa, porque a quinoa tem muitas propriedades medicinais, mas muitas. E às vezes eu não uso quinoa todo dia. Então, ao invés de eu usar linhaça e ômega 3, linhaça e chia todos os dias, eu dou uma variada. Às vezes eu uso quinoa. Então, quando eu vou polvilhar em cima da minha comida, eu utilizo uma colher de sopa e não preciso cozinhar aquela linhaça. Uma colher de sopa, ela funciona como fibras e ela tem outros benefícios também. Quando eu vou consumir uma quantidade um pouco maior, aí eu sempre vou cozinhar 4, 5 colheres, substituir o arroz, aí eu cozinho. Aí o certo mesmo é deixar ela dar uma fervida numa água, se quiser até descartar essa água rapidinho, ferver de novo. O certo. Só que cuidado que quinoa cozinha muito rápido. Nossa, quinoa, quando você vê, ela fica uma pasta, assim, sabe? Uma alimentação muito, muito rica e super indicada para o emagrecimento, porque ela proporciona saciedade. Primeiro, ela me dá saciedade, diminuindo a minha fome, porque ela incha. Segundo, ela diminui, né, a acidez, tá? Então, isso é muito legal. Terceiro, ela é rica em fibras. Quarto, ela tem muito ferro. Não sei se você sabe que é um alimento que tem muito ferro. Então, se você tem problema com anemia, coloca um pouquinho, espreme um limão em cima da quinoa e manda ver, tá bom? É um alimento muito bom. Você pode fazer um consumo. E fora muitos e muitos outros benefícios que a gente está falando aqui para vocês. Gergelim é um outro alimento que também é um estrógeno, que há uma modulação hormonal através de uma alimentação saudável, mas o gergelim, ele também auxilia a formação do estrogênio e da progesterona no nosso organismo. Então, para a mulher, isso é muito bom, porque diminui, por exemplo, diminui o mau humor, diminui a TPM. Quem faz uma alimentação dessa adequada, que já está se preparando, pensando numa menopausa, diminui aquele calorão. Funciona o intestino, dá muito mais sabor à comida. Também tem que ser usado de forma triturada para você ter esses benefícios, tá? Esses fitocompostos todos que a gente coloca aqui, que tem nas sementes, elas são utilizadas de forma natural e algumas sementes compridas, lisas, porque elas são sementes lisas, você pode perceber. O gergelim e a linhaça são sementes lisas. Você tem que triturar. O gergelim é muito chato para triturar. Você tritura ele, ele fica aqueles pedacinhos. Então, você não precisa triturar 100% do gergelim. Mas 50% do gergelim já está ótimo.
tritura e consome. Joga em cima, faz o pãozinho como eu fiz, joga em cima da sua comida. Ao invés de jogar no seu arroz queijo ralado, joga gergelim. Então, um dia você pode fazer o mix de sementes para polvilhar, ou você pode também, cada semana, adotar uma semente para jogar em cima da sua comida. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3 e eu venço a preguiça, eu venço a procrastinação e eu venço o desânimo, sempre com bom ânimo, porque à noite pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Bora viver saudável e vai lá, faça de hoje o melhor dia para ser vivido. Aproveite a vida, o dom da vida que Deus te deu. Um grande abraço e um beijão da Nutri Vanessa Galdiani e até amanhã. Tchau, tchau, gente.